Daniel capítulo 2, versículo 48. Tema, tem uma palavra de Deus para a tua vida, Deus ministrou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Evidentemente que Deus não fala, em todos os cultos com todo mundo, mas com certeza Ele sempre fala com alguém. Então, deixa o teu coração aberto, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém nessa noite, e aquele que veio sedento, buscando no Senhor, vai sair abençoado daqui. Creia nisso em nome de Jesus. Como eu disse, eu não vou esgotar o assunto, mas vou compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 48. Daniel 2, 48. Vamos falar de um homem aí que saiu da sua terra jovem. Diz assim a palavra do Senhor: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Agora vamos para o capítulo 6, versículo 25 ao 28. Daniel, capítulo 6, versículo do 25 ao 28. Olha o que está escrito aí. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra, dizendo: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Senhor meu Deus, essa é a tua palavra. Eu quero lhe pedir, meu Deus, que aquilo que não for dito através da minha vida, ó Deus, que o Senhor diretamente do teu trono assim o faça. Deus, que o Senhor diminua o meu eu, para que o Senhor possa aparecer, e essas vidas que vieram aqui nesta noite, venha a ser alimentada, fortalecida e abençoada pelo Senhor em nome de Jesus. Podeis se assentar glorificando o nome do nosso Deus. Eu estava meditando nesta palavra, e o tema da mensagem fala o cristão e a provação. Se nós somos cristãos, por que temos que ser provados? Se Daniel era um homem de Deus, por que ele foi colocado dentro da cova dos leões? Eu comecei a meditar nisso, e eu queria entender, e Deus foi falando no meu coração. Eu creio que nesta mensagem Deus vai tratar com cada um individualmente. Mas eu, no compartilhar do que a palavra falou comigo, essa mesma palavra vai falar aquilo que você talvez esteja precisando ouvir nessa noite. Eu não vou estar me dirigindo a uma pessoa, mas vou estar me dirigindo à igreja, não a esta igreja, mas à igreja de Cristo. Porque Jesus não vem buscar uma pessoa, Ele vem buscar um corpo, e o corpo, a palavra de Deus nos ensina que ele é feito por muitas pessoas. E aí já vem um negocinho na minha cabeça assim: se ele vai vir salvar a igreja, que faz parte de um corpo, quer dizer, faz parte de uma congregação, faz parte de uma reunião, o que poderia acontecer se eu não estivesse fazendo parte da igreja, mesmo dizendo ser crente? Eu fico preocupado. Evidentemente que eu não tenho domínio profundo para lhe dizer isso, mas Deus aqui me ensina, fala para mim: pastor Osmir, faça parte de uma igreja, faça parte de um corpo, porque sem corpo o membro pode morrer. Como eu disse em outras mensagens, o braço não consegue viver sem o corpo.
mas o corpo consegue viver sem o braço. Eu tenho que fazer parte desse corpo, como o braço eu tenho que estar ligado. Então é isso que eu queria estar deixando de introdução para você aqui. Como vencer a provação ou a tentação? A importância, eu quero falar da importância de ser bem instruído. Uma criança que é bem instruída nos seus estudos, uma criança que é instruída na escola, quando ela vai bem na escola, ela tem grande probabilidade de se dar bem na vida. Grande probabilidade. Mas quando, a pessoa não se envolve, não acontece, já vem aquela situação, olha, mas também não estudou, também não fez isso, não fez aquilo. Isso o mundo julga. Eu estou fazendo uma comparação física de algo que a gente conhece com aquilo que é espiritual. Não quer dizer que quem estuda também vai se dar bem na vida, pode se dar mal, depende das escolhas, depende do que faz. Mas eu estou falando do mundo espiritual, que só tem dois. Empresário, eu posso ser um ramo, ter uma gama muito grande de profissional, mas se tratando de coisa espiritual, só tem céu e o inferno. Não tem outro, não tem mais um outro negócio. Ou é ou não é. E Deus é radical. Com Deus é sim, sim e mais ou menos. Com Deus é sim, sim e não, não. Ou não, não e mais ou menos. Com Deus não tem mais ou menos, ou é ou não é, ou a crente ou não é, ou faz a vontade de Deus ou não faz, ou agrada a Deus ou não agrada, não tem. Deus é radical. Com Deus não tem mais ou menos. O que você achou mais ou menos? Eu não gostei do culto. Se esforce que Deus vai se agradar do seu culto. O culto não é para você, o culto não é para mim, o culto é para Deus. Então eu tenho que agradar a Deus com o meu culto. Eu tenho que vir na igreja e me entregar à obra de Deus, me entregar a Deus, porque senão eu não agrado Ele. Deus é radical. Deus vai chegar para nós e vai falar assim, olha, lá em Deuteronômio 30:19, vai falar assim, olha, tem dois caminhos, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolhe agora e arca com as consequências da sua escolha ou não. Quando aqui Daniel foi levado para Babilônia, ele foi levado como jovem, e jovem não tem uma idade fixa, mas dá para se entender pelo estudo teológico, de quem viveu naquela época, ou de quem é judeu, que o jovem é tratado entre 15 e 20 anos. Então ele foi levado para Babilônia, porque Jeremias, o profeta, pregou, a liderança daquele povo não se atentou para a pregação de Jeremias, e aconteceu que depois a Babilônia veio e levou o cativo, os nomes babilônicos, Daniel, que é Belsazar, e Sadraque, Misaque e Abidnego, esses 4 que ficaram em evidência sobre a esse povo que levou. Mas eu acredito que aqui, um jovem entre 15 e 20 anos de idade, levado cativo, este menino, este jovem chamado Daniel, que eu quero me concentrar, direcionar ele, focar nele, ele foi um menino que teve grandes instruções, na época que ele estava vivendo na terra dele. Por que eu digo isso? Porque por tudo que ele passou na terra da Babilônia, a gente não tem história de murmuração de Daniel. A gente não tem história de reclamação de Daniel. Daniel não foi lá e falou assim, eu não vou ficar no meio desse povo, porque esse povo não é isso, não é aquilo. Não, Daniel foi lá e serviu a Deus. E Deus nesta noite está te chamando para servir Ele em qualquer lugar que você esteja. Seja na Babilônia, seja no seu emprego, seja na tua casa, na tua família. Deus te chama para servi-lo em nome de Jesus. E quando Deus chama para servir, e nós atendemos um chamado dele, Deus também capacita. E eu declaro aqui que Deus vai te capacitar ao lugar que você vai. Deus vai colocar a palavra na tua boca. Deus vai te dar direcionamento para onde você for. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio. Ele foi arrancado jovem, criança do meio do seu povo. E alguém podia dizer, coitado de Daniel. Se eu confundir Daniel com Davi, releva, estou falando, Davi não pode entrar nesse negócio. Se ele entrar, Davi entrar na cova dos leões, me avisa que eu vou tirar de lá, porque quem tem que entrar lá é Daniel, tá certo? Tá? Eu vou confundir aí, porque os dois são muito parecidos. Daniel
ele foi muito bem instruído na sua infância. E aí é um culto de família, eu quero falar: ei pai, mãe, instrua os seus filhos no caminho que devem andar, porque o dia que ele for jogado numa cova, Deus vai fazer com que o leão tenha a sua boca fechada. O teu filho, a tua família vai ser guardada. Eu creio assim. Aí ele foi levado. E aí é uma pergunta: como vencer as situações, as adversidades? Ele foi levado para um lugar, mas ele teve instrução. E hoje nós não temos lá um profeta, mas nós temos igreja. Sabe, a igreja que prega a palavra de Deus não muda. É por isso que nós lemos a palavra e falamos em cima da palavra, porque Deus é que vai garantir a nossa segurança, é Deus que vai garantir a nossa proteção, é Deus que vai garantir o direcionamento, é Deus que vai fazer tudo. Então quando eu prego a palavra, você já tem uma garantia da palavra. Mas quando eu leio um versículo e prego qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, não tem garantia lá. A minha experiência com Deus não substitui a palavra do Senhor. Eu posso ter uma experiência linda, Daniel teve experiência linda, Davi teve experiência linda, homem, Abraão teve experiência linda, grandes homens teve experiência linda, mas a experiência desse homem não sobrepõe, não está acima da palavra de Deus. Por isso que você tem que carregar uma Bíblia. Por isso que às vezes eu vou nas outras igrejas, eu não falo isso aqui, mas eu vou nas outras igrejas e falo assim: olha, quem não trouxe Bíblia, senta perto de um crente convertido aí. Porque vai na igreja e não leva a Bíblia. Se eu fosse perguntar aqui, tinha gente que ia passar vergonha, que veio para a igreja e não trouxe Bíblia. Aqui nessa igreja, meu irmão, você vai para a guerra sem arma. Você vai para a guerra sem a sua espada. Ai pastor, eu não estou conseguindo vencer o inimigo. Você lê a Bíblia. Jesus se defendeu do inimigo com a palavra de Deus. Como que você vai vencer o inimigo? Como que você vai vencer Satanás, os seus anjos caídos, as investidas de Satanás? Como, se não conhece a palavra de Deus? Como? Vai dar um karatê, uma voadora, um pescotapa, como diz por aí? Não vai dar, meu irmão, não tem jeito. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. A minha luta contra o diabo é usando a palavra de Deus. E eu creio, você está revestido de Deus. Você está revestido da palavra de Deus. Porque Deus vai te motivar a ler a cada dia mais, para você estar sempre bem armado com a palavra do Senhor. Daniel foi instruído. Você está sendo instruído. As nossas crianças que estão ali estão sendo instruídas. Os jovens estão sendo instruídos. Alguém um dia pode falar para mim: pastor, fulano de tal se perdeu. Ei, eu só prego a palavra. Eu só ensino a palavra. Quem se perde é a pessoa que não guardou a palavra, não guardou a semente. Na nossa região, muitos aqui apontam o dedo para essa igreja olhando para o passado, mas não conseguem ver o trabalho que está sendo feito aqui, porque está cego, está cegado pelo Satanás, e não consegue ver que aqui prega a palavra, que nesta noite você está glorificando aí. Eu não estou falando 1 Osmir, versículo 2, eu não estou falando segundo um profeta, segundo o pastor João capítulo 4, o pastor Aquésia capítulo 2, eu não estou falando de homem, eu estou falando da palavra do Senhor. Ele foi levado cativo, ele foi levado preso. Meu irmão, eu fico imaginando uns jovens nos dias de hoje, quando é levado para uma terra cativo, não precisa nem das iguarias do rei, só basta dar uma internet livre para ele, com os 8 GB de velocidade, um tablet ali ou um notebook, e falar para ele assim: olha, não vai ter comida não, mas vai ter internet à vontade. Eu fico imaginando jovens já dando: oh glória, é isso que eu quero. Olha lá, já está glorificando. Eu estou ensinando. Ele foi levado cativo, foi arrancado de sua família. E quantas vezes nós não somos arrancados de nossas famílias, mas são arrancados de nós às vezes o coração em determinadas situações. Coisas que a gente não espera, de repente acontece, parece que o coração da gente foi arrancado. É o que aconteceu, foi arrancado uma criança, um jovem, uma adolescente dos braços dos pais.
Esse jovem lá nessa distância poderia ter as suas melhores intenções, mas estava longe, era um jovem, e justamente foi levado jovem para que eles pudessem ser moldados aos costumes daquela terra. Mas eu creio que por mais que vivemos nessa terra, Deus jamais vai moldar o teu coração, porque o teu coração é de Deus e foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu creio isso para a tua vida. Eu creio que a tua vida não é mais sua, já foi comprada pelo sangue de Jesus. Você não vive a sua vida, mas vive aquela vida que Cristo tem te oferecido a cada dia. Ele foi oferecido a ele lá uma alimentação, foi oferecido a ele uma bebida, né? Talvez foi oferecido músicas do local. Ele serviu a Deus pagão lá. E quantas vezes, talvez ali no coração de Daniel, ele foi até tentado a alguma coisa, mas ele resistiu porque ele tinha tido um compromisso lá atrás com Deus, e ele não ia abrir mão desse compromisso. E quantas vezes, meu irmão e minha irmã, às vezes o alimento, as bebidas e as músicas mundanas têm tirado o crente da igreja para este caminho. Quantas vezes a gente não vê os jovens, homens, mulheres, que deixam de compartilhar com Deus a sua vida para distribuir os seus prazeres com o mundo. Nós sabemos, você sabe, quando aquilo que você está fazendo não tem aprovação de Deus. Quantas pessoas às vezes é chamado para uma oração, é chamado para um culto, é chamado para uma intercessão e não aparece, mas quando chama para churrasco, pergunta até o tipo de carne que precisa levar. Vai se converter, crente! Deixa de alimentar a carne, começa a alimentar o espírito. Porque vai ter uma luta espiritual, e se a sua carne estiver forte e o espírito fraco, você vai ser derrotado. Mas eu declaro em nome de Jesus, você está fortalecido pela palavra de Deus, e você não vai se dobrar diante daquilo que o mundo te oferece, em nome de Jesus Cristo. Você não vai ceder. Vai chegar um dia de calorzão que a pessoa vai chegar para você: meu irmão, nós não somos isentos de pecado, tá? O único que não pecou foi Jesus, todos os outros pecaram. Então não tem ninguém aqui que é santo absoluto, e ninguém aqui que já está salvo. Se tivesse salvo já estava no céu. Estamos em um processo, e o processo de salvação é que nem se aquela pessoa que está viciada em droga, ela faz um tratamento lá na comunidade terapêutica ou numa clínica, e ela fica lá por um tempo, 6 meses, 9 meses, 1 ano, depende do andar dos processos. Quando ela sai de lá, ela vive numa sobriedade. A primeira vez, que quem já fumou aqui sabe disso, a primeira tragada, a primeira vez que colocar a droga na boca, seja cigarro, bebida, vai se tornar um viciado muito mais forte do que era antes. E eu e você, eu vou falar de mim. Antes de eu me converter, eu fazia um monte de coisa errada. E coisa errada que não era coisa ruim não, era coisa boa. Como a droga, o cigarro, a bebida é coisa boa para a carne. Mas eu deixei de fazer tudo aquilo. Mas se eu não vigiar, se eu não viver na sobriedade, eu vou ser um pecador pior do que eu era, porque vai vir condenação sobre a minha vida. Mas eu declaro que em nome de Jesus, você está guardado pelo sangue do Senhor. Eu creio em nome de Jesus, amém? Viver na sobriedade. Daniel esteve ali naquela terra, não aceitou a comida, o que vinha da mesa do rei. Começou aí a vitória de Davi sobre os leões. Começou aí a vitória, já falei Davi já, a vitória de Daniel sobre os problemas. Porque tinha um princípio, ele não queria se misturar com as coisas que era do mundo, mas porque ele pertencia a um outro reino, que não era dessa terra, porque ele só estava aqui de passagem. E isso está comigo e você também. Nós não somos dessa terra, não somos desse lugar, estamos aqui só em viagem, porque a nossa casa está lá no céu, e está sendo preparada, e é a melhor, eu creio. Orava 3 vezes ao dia.
Ele aqui, né, quando ele orava, ele já era governador, já era o versículo 2, o capítulo 2. Ele já era governador, ele tinha merecido ser governador. Mas as pessoas jamais vai se aquietar de quando você consegue uma vitória. Alguém vai tentar tirar essa vitória sua. Alguém vai tentar tirar o que você conquistou, como tentaram tirar o que Daniel aqui conquistou. E eu creio que o mesmo Deus de Daniel, que protegeu ele de toda e qualquer investida, é o Deus que também vai te proteger a cada dia. Eu creio em nome de Jesus. Orava 3 dias. Fizeram um decreto. O rei assinou que não poderia orar, ajoelhar ou se prostrar diante de outro Deus a não ser do rei. Daniel não estava ali para servir o homem. Ele não estava ali para obedecer às vontades, os caprichos do homem, mas estava para fazer a vontade de Deus. E olha que era um jovem. E olha que era um menino. Fizeram a lei e ele continuou orando 3 vezes ao dia. Pegaram ele no fraga. Ei, tem gente que vai pegar você orando lá no seu serviço. Tem gente que vai pegar orando lá no seu trabalho, na escola. Quando você for comer aquele pratão de merenda, aquele assim, você vai estar: Senhor, protege tudo isso, que não me faça mal, que a minha barriga estique para poder caber. Você vai estar fazendo uma oração dessa e vai passar assim: olha lá o mané orando. Ei, continua orando. Continua orando. Continua falando com Deus. Continua, porque o Deus que vai te sustentar e te guardar no momento difícil, Ele está vivo e vai vir nos buscar como igreja. 3 vezes ao dia. Alguém pode perguntar: mas orando 3 vezes ao dia, jamais esse cara ia ser jogado na cova? Pois bem, pegaram ele orando, deixaram os leões, acredito que sem comer, e de repente chega um menino no caminho, sendo levado pelos soldados, e talvez em volta deles tinha ali os parentes, os amigos, tinha aqueles que conhecia Daniel, aqueles acompanhando para saber o que ia acontecer. Ei, vai ter amigo sim, mas você vai ter amigo na sua vida que só vai até no começo do problema, depois vai te abandonar. Mas creia, Cristo vai estar junto com você na cova dos leões. Vai fechar a boca daquele que quer te matar, que quer acabar comigo e com você. Eu creio. Tem pessoas que vai te acompanhar até aonde vai começar o seu maior problema, depois vai te deixar. A primeira coisa que aconteceu comigo quando me converti, alguém dizendo: ah, você está louco, rapaz, virou crente agora, para de gracinha. Você está indo na igreja? Ah, para, rapaz. Mas quando as coisas apertam, essas pessoas me procuram para orar por ela. Essas pessoas vêm atrás da gente: ô irmão, você está indo na igreja lá, você pode pôr o meu nome na caixinha de oração? Posso sim. Você pode jejuar por mim? Posso sim. Pode orar por mim? Posso sim. Só perdoa quem já foi perdoado por Cristo. E se você foi perdoado por Cristo, pode perdoar, que está tudo liberado. Deus está contigo. Na cova, foi levado até a porta pelos amigos, pelos parentes, mas ninguém entrou lá. Mas Jesus estava com ele lá dentro da cova. O Senhor estava com ele dentro da cova. Eu quero dizer que independente do problema que você está, você talvez esteja dizendo assim: pastor, eu estou sozinho. Eu quero dizer para você que você está muito bem acompanhado, porque o Senhor está contigo. O Senhor vai te sustentar. Eu creio nesta proteção e guarda do Senhor para a tua vida. Ele foi levado à cova. Olha os motivos, vê se tem algumas semelhanças com o dia de hoje. Ele foi levado à cova por motivo de inveja e traição. Meu irmão, às vezes a gente não tem nada expressivo, nada de grande valor, mas tem sempre um olho gordo, invejoso sobre as nossas vidas. Eu quero, a partir do próximo culto, se for possível,
começar a distribuir colírio diet para poder secar a gordura desse olho gordo em nome de Jesus. É muito olho gordo. Você fica a vida inteira com uma televisão de 14 polegadas de tubo. Aquela que você põe até bombril na antena. Você lembra disso? Um perigo explodir tudo, porque se cai ali dentro. Aí você dá uma melhoradinha, vai lá na loja, compra em 24 pagamentos uma TV de 32 polegadas de LED. A única coisa que você conseguiu trocar na sua casa foi a televisão. Aí alguém passa na sua casa, esse olho gordo, e olha para você assim, não sabe o suor, a luta que você está passando, vai falar assim: nossa irmã, hein? Gillette. Sai agora, sai Satanás daqui. Meu, um olhar desse mata comigo, ninguém pode. Eu tenho uma historinha que o cara foi elogiar o papagaio. Nossa, que papagaio fala, né? Puf. Pode acontecer isso. Por isso que nós temos que orar e consagrar, porque o dia que alguém colocar o olho gordo naquilo que você orou e consagrou, que o olho dele fure ou fique sem enxergar mais a sua bênção, ninguém vai tirar, em nome de Jesus Cristo. Alguém deve estar pensando, o pastor falou de furar o olho. Eu não estou dizendo literalmente, tá? Por favor, vazar o líquido não, mas que Deus entre com a providência. Não é? Ah, não vou ter um estilingue em casa para jogar pedrinha no olho do irmão. Tá, não é isso. Deixa Deus fazer a obra lá também. E quando perguntar como você comprou, falou assim: eu comprei 24 e tem um carnê aqui que é quase o tamanho da Bíblia. Quer umas folhinhas dessa para você? Foi levado à porta. O motivo foi a inveja, traição. Mas nem por isso Daniel deixou de servir a Deus. Eu fico imaginando se Daniel não tivesse orado, falou a lei, ele falou assim: olha, a lei do homem, né? Desde que essa lei do homem não sobrepõe a lei de Deus, senão Jesus estaria errado, porque ele era perseguido para não pregar a palavra de Deus, ele pregava, nos ensina a ordem de decência. Mas desde que a lei não sobrepõe a lei de Deus, nós continuamos fazendo. Ele continua fazendo. Foi perseguido, foi jogado lá na cova, foi um monte de gente em volta, por causa de inveja. E quando ele foi colocado lá dentro, colocou-se uma grande pedra. Essa pedra foi selada ali com o anel do rei. O rei tentou de todas as maneiras impedir que essa situação acontecesse. A Bíblia nos ensina que ele lutou, ele ficou buscando forma, porque ele gostava, ele tinha um carinho, ele entendia quem era. Daniel era um homem bom, mas ele selou aquilo e ele não sabia para quem era aquilo, que era uma armadilha. Caiu na armadilha, caiu na armadilha. O governo não conseguiu te defender, Deus vai te ajudar e você vai sair por cima. O rei naquela época selou, colocou ele na cova. E o que mais me deixa assim feliz é que o rei, naquela noite que Daniel estava dentro da cova, o rei jejuou a noite inteira. A palavra de Deus diz que ele não comeu nada. Quando os problemas estiverem sobre a tua vida, Deus vai colocar a pessoa para jejuar e te guardar. Eu creio em nome de Jesus. O rei aqui ficou a noite inteira sem dormir. Deus vai tirar sono de pessoas para interceder e orar pela tua vida. Eu creio. O rei ficou a noite inteira sem comer as suas iguarias, o bife de casquinha. Ele ficou sem comer nada, ficou sem sono, tirou o sono. Talvez o rei, na interpretação, não via a hora de amanhecer para ver lá como que estava o amigo, o colega, aquele que não queria que estivesse lá, mas a lei fez com que estivesse. E a hora que ele foi chegando, ele começou a gritar: Daniel, por um acaso o seu Deus te livrou?
esperando ouvir uma voz lá de dentro. E de repente, lá de dentro daqueles leões, veio uma voz: calma, rei, eu estou vivo. Calma, rei, eu estou vivo. Alguém vai perguntar para você como está essa situação nesse monte de leões que você está vivendo. Você vai falar assim: ei, acalma, Deus fechou a boca do leão e eu estou vivo, eu sobrevivi. Você vai olhar para os seus negócios e vai falar assim: eu sobrevivi. Você vai olhar para o teu emprego e vai falar: eu sobrevivi. Você vai olhar para a tua família e vai dizer: eu sobrevivi. Você vai olhar para situações diversas e vai dizer: eu sobrevivi. Porque Deus vai estar contigo. Mas lembra lá do começo? Ele foi muito bem instruído com a palavra. E eu fico imaginando quantas vezes não vieram falar coisas para confundi-lo, para que ele deixasse de seguir a Deus. Quantas vezes não vieram falar coisas que era muito parecida com aquilo que ele estava vivendo, para desviar o olhar dele de Deus. E eu fico imaginando aqui nesta igreja, ou com você, quantas pessoas não chegou a você tentando fazer com que você se desvie do caminho do Senhor, tentando te levar para o caminho errado, fazer coisas erradas. Mas ei, Deus tem o melhor para você, e a palavra de Deus diz que aqueles que crerem comerão o melhor desta terra. Então Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem o melhor para a tua família, Deus tem o melhor para os seus negócios, Deus tem o melhor para você, e eu creio em nome de Jesus Cristo. E aí você pergunta: e como que foi? Ele saiu de lá? Saiu. Eu quero dizer para você o que aconteceu com aqueles que armaram, foram os perseguidores. Daniel não fez nada não. A única coisa que Daniel fez ficou com uma marca no joelho de orar. A palavra de Deus nos diz que depois que Daniel saiu de lá, o rei falou assim: cadê aqueles que acusaram, aqueles que fizeram essa lei? Cadê eles? Pega eles e a sua família agora, olha a família aí. Pega ele e as suas famílias e jogue lá dentro da cova dos leões. A palavra de Deus diz que eles não chegaram nem até o fundo, todos eles já foram espedaçados, mordidos, quebrados os seus ossos com as mordidas dos leões famintos. Eram os mesmos leões que Deus guardou e protegeu aquele que tinha intimidade e conhecia a palavra e se defendia com as armas do Senhor. Então eu digo para você: se defenda com as armas do Senhor. Deus vai te ajudar, Deus vai te dar compreensão. Você que está dizendo: pastor, eu não entendo a leitura da palavra, tem palavra que eu não entendo. Ei, o Espírito Santo vai te revelar, e você vai entender, você vai praticar, e o leão vai fechar a boca diante de você, e eu creio em nome de Jesus. Vai vir autoridade sobre a tua vida. Você vai ter autoridade em nome de Jesus. A hora que você abrir a tua boca, o leão vai fechar dele. A hora que você abrir a tua boca, o seu inimigo vai fechar a boca deles. Porque a palavra de Deus tem autoridade sobre tudo que é do maligno. Daniel não precisou ceder aos pecados para conquistar o cargo de governador, não precisou ceder para ser reconhecido, como nós lemos no final, quando o rei Dário falou: olha, a partir de hoje todos vão servir o Deus de Daniel. O testemunho, a vida de Daniel com Deus fez com que uma nação fosse convertida. Ei, quero liberar uma palavra para você aqui. Através da tua vida, a tua casa, a tua família, os teus filhos, aqueles que cercam os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, vão ser convertidos também, vão respeitar o Deus que você serve, e as nossas famílias vão ser guardadas em nome de Jesus Cristo. Foi assim. O rei Dário, versículo 25, então o rei Dário escreveu aos povos, às nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, e disse: paz seja multiplicada. Olha o rei dando paz ao Senhor aqui. Olha como Deus é bom. Faço um decreto pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam, respeitam,
perante o Deus de Daniel. Aqui no lugar de Daniel vou colocar o seu nome. O seu nome. Todos temam e tremam diante do seu Deus. E ele continua dizendo aqui, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O reino de Deus não será destruído. E o seu domínio não terá fim. O reino de Deus jamais terá fim sobre a tua vida. O reino de Deus jamais terá fim sobre a tua vida. Ele reinará para sempre. Ele reinará para sempre. Não terá fim, eu creio em nome de Jesus. Confirmação da palavra. Através de Daniel, toda a nação passou a conhecer Deus. Através da tua vida, todos os seus familiares irão conhecer esse Deus em nome de Jesus. E depois da cova, veio a recompensa maior, é de ser reconhecido como um servo de Deus. A maior recompensa que a gente pode receber é ser reconhecido como servo de Deus. Quando você anda na rua, alguém olha para você, vê o seu semblante e pergunta para você: você é evangélica, né? Ou é o Senhor brilhando na nossa vida? Você é crente, né? É o Senhor exalando o perfume dele. Você é cristão, né? É Deus exalando o que ele está em nós. O mais difícil para um crente é quando é confundido com as pessoas do mundo. Quando alguém olha para a gente e não vê Jesus. E ao invés de falar que você é parecido com Cristo, fala assim: ei. E aí conta uma história para você, uma piada suja. E aí você ri com ele. Sabe quando que você vai poder falar de Jesus para essa pessoa que você riu com ele com a piada suja? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas eu creio que Deus vai te revestir, e quem olhar para você vai falar assim: eu quero ser um servo do Senhor como você é. Eu quero imitar Cristo como você imita. Eu quero fazer o que você faz. Eu quero orar como você ora. Eu quero ali falar da palavra de Deus como você fala. Eu creio que a tua família, a tua casa vai ser guardada. Aquela foi jogada na cova dos leões, mas a minha e a sua vai ser guardada em nome de Jesus Cristo. Por isso eu peço para você, ensine a tua criança a palavra de Deus. A palavra mesmo. Não ensine costumes não. A não ser que os costumes, as doutrinas seja bíblica. Que a Bíblia endossa isso em 2, 3 livros. Fala para a criança: olha, está escrito aqui. E se ela vê alguma coisa que não está na Bíblia, não diz que está na Bíblia não. Fala assim: olha, eu vou ver, eu não sei se está na Bíblia. Fala a verdade, porque a palavra de Deus é verdade, e a verdade liberta. Vai proteger o meu filho, o seu filho, a sua casa e a sua família. Ensine o teu filho no caminho que deve andar, e quando ele for grande, não vai se desviar dele. Ensine. Vai valer a pena. Porque um dia, se acontecer com o meu filho, com o seu filho, ele for ser um missionário em qualquer parte do mundo, ele jamais vai se desviar da palavra de Deus, mesmo que seja colocado ali numa cova dos leões. Eu quero encerrar aqui. Eu sei que muitos já receberam isso que eu vou falar. Eu recebi uma mensagem aonde dizia que, eu vou dar o nome do país, que eu não sei exatamente, mas que eu vou dar o nome de Rússia. E na Rússia não pode se orar, não pode ter igreja, não pode ter encontro. E se tiver encontro, os soldados pegar, mata todo mundo. Porque não pode falar de Jesus, é um país que não dá. Na China, é comunista. Aí o que acontece? Tinha um grupo de pessoas que estava se reunido em um lugar secreto há mais de 2 anos e não era encontrado por ninguém. Certo dia, ou melhor, certa noite, eles estavam ali reunidos, e de repente, em uma grande velocidade, entram os soldados do exército porta dentro daquele local que eles estavam se encontrando para falar de Jesus, para aprender a palavra de Deus.
E naquele susto com os soldados, todos foram parar em um canto só daquele salão. E os soldados já gritando, para lá, todo mundo para cá, engatilhando a arma e apontando para a cabeça daquelas pessoas. E o chefe dos soldados mandou que todos engatilhassem a arma e falou assim: eu quero aqui, que venha para este canto aqui, somente aqueles que morreriam por Jesus Cristo, pela palavra, pela conversão. Diz que um grupo de pessoas foi para aquele canto, pessoas que estavam dispostas a morrer por Jesus, morrer pela obra, pela conversão que já tinha recebido. E de repente o soldado líder, já engatilhado as armas, falou assim: quem não é cristão, quem não morreria por Cristo, saia daqui agora. Saiu um monte correndo e foram embora. O soldado do exército, então, o comandante, foi lá, fechou a porta com a chave, trancou muito bem. Depois disso, todos eles com as armas na mão, travaram as armas, colocaram no banco e falou para aqueles que ficaram: nós somos cristãos também, mas eu não queria orar com um crente falso, quero orar com um crente verdadeiro. Então vamos orar, vamos orar. Vamos imaginar agora, entrou o exército aqui agora, aquele mesmo. Que grupo você ia fazer parte? De qual lado você ia ficar? Vai vir provações sobre a tua vida, como veio a de Daniel. E você vai resistir? Você vai resistir a um rabo de saia? Vai resistir colocar aquela roupinha mostrando parte do seio ou a polpa da bunda? Vai resistir? Que lado você está? Do lado que Daniel ficou e teve a vitória, ou do lado daqueles que acusaram e foram destruídos pelos leões? Eu quero que você vá para a tua casa com esta mensagem: ser bem instruído na palavra, porque independente de onde você estiver, ou seu filho, ou sua família, jamais vai se desviar desse caminho. E o Senhor, mesmo distante da família, os leões que tentarem te matar, vai ficar de boca fechada, em nome de Jesus. Amém? Oh, labassuriandalás. Você pode aplaudir esse Deus aí? Oh, glória!